Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. E nessa edição estaremos abordando a questão dos Correios, que anunciaram um plano de reestruturação. Falaremos também sobre saúde, o câncer de pulmão, que é o tipo que mais mata em todo o mundo. No Rio de Janeiro, estaremos falando na questão de parques, um dos parques mais queridos dos moradores do Rio de Janeiro, que completou 60 anos. Tudo isso e muito mais nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias, feita especialmente para você. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. Lembrar que também o Palhão Artesanatos, ele está há mais de 57 anos na rua Oiapoque, hoje em novo endereço, e atendendo você. Ele tem lá a linha de produtos que envolve a matéria-prima e também produtos para a decoração de sua casa. Falando em decoração, você encontra lá as esteiras, todos os tipos. Tem lá também, além das esteiras, bolsas, chapéus. Você vai encontrar cestas de bime, bambu, cesta em palha, uma linha completa. E olha, todos os tipos de cash pool. Você que busca cash pool na palha da taboa, milho, na palha também da carnaúba e todos os tipos de esteiras. Em carnaúba, sisal, taboa, de junco, seda do buriti e também aquele trançado branco. Tapetes, caixas para presentes. Está chegando aí a época de festa, Natal. Ele tem lá para você. E olha, cesto para roupas, também para você que tem padaria, para pães, para supermercados, uma linha completa. São mais de 4.000 itens diferentes para bem atender. Está localizado, como dissemos, na rua Oiapoque, ali na Rangel Pestana, através da Rangel Pestana, a rua Oiapoque, perto ali do viaduto gasômetro, né? E você que quer fazer negócio através do WhatsApp 95265-8255, tem também o 8256 e o 8258. Lembrando que além do atendimento, você tem orientações e você faz tudo isso através do WhatsApp, porque o Palhão Artesanatos é mais de 57 anos com tradição e atendimento diferenciado a você. E começamos essa edição falando dos Correios, que aliás está aí buscando se recuperar aí financeiramente. Os Correios então anunciaram um plano de reestruturação para tentar conter o prejuízo que tem acontecido e com isso recuperar aí o equilíbrio financeiro nesta estatal. Interessante que só no primeiro trimestre desse ano a empresa registrou nada menos que um rombo de 4 bilhões de reais. Vamos observar nesta reportagem mais este fato. Para viabilizar o plano, os Correios negociam um empréstimo de cerca de 20 bilhões de reais com bancos públicos e privados, com garantia do Tesouro Nacional. O objetivo é equilibrar as contas da estatal até 2026 e voltar a registrar lucro em 2027. A operação de crédito ela visa reequilibrar a empresa. Então, o que a gente está negociando de operação é para ter reequilíbrio da empresa em 25 e 26. Ter tempo de adotar as medidas que começam a impactar em 26, para em 27 a gente conseguir iniciar um ciclo de balanço em azul. Então a ideia é que em 27 a empresa já esteja reequilibrada. Segundo o presidente dos Correios, o crédito é essencial para recuperar o caixa e colocar em prática outras medidas de ajuste. Entre as ações previstas estão um plano de demissão voluntária, a renegociação de contratos com grandes fornecedores e a venda de imóveis ociosos. Nos últimos anos, o que vem acontecendo com a empresa, e isso vem de forma crescente, é que a perda de market share, a perda de competitividade vem fazendo com que a gente tenha perda de receita. Essa perda de receita impacta o caixa. E ao impactar o caixa, aí eu falo principalmente nos últimos meses, a gente vem afetando a operação, que potencializa esse ciclo negativo. O programa de reestruturação que a gente está fazendo tem uma primeira visão de curto prazo, que ela está pautada num corte de despesa, tá? E aí com foco para a gente já mexer na eficiência operacional.
na diversificação de receita, naquilo que a gente enxerga como viável para o curto prazo, e também numa recuperação da saúde financeira do caixa. Vamos agora falar então do Pix automático, que a partir do último dia 13 de outubro, eles começaram a valer e passando assim a ser obrigatórios em todas as instituições bancárias, que inclusive operam o sistema Pix. O serviço é uma facilidade para os clientes, que pode autorizar pagamentos que precisam fazer todos os meses, aqueles que são recorrentes. Então, vamos observar. Isso mesmo, a ferramenta já estava disponível desde 16 de junho, de forma opcional, e passa a ser obrigatória para todas as instituições financeiras que trabalham com o sistema Pix, o oferecimento para os clientes a partir de hoje. Então, e para aderir, o pagador tem um processo bem simples, ele precisa fazer apenas uma autorização no sistema bancário da sua instituição, e ele precisa também, nesse momento, fazer algumas configurações ali do limite para os pagamentos que ele quer fazer através do Pix automático. E, claro, escolher ou não se ele precisa aderir a um sistema de limite extra, caso de não ter o seu crédito no momento do pagamento. Lembrando então que o pagador no dia anterior, na verdade, ele recebe uma notificação do banco de agendamento da cobrança e pode cancelá-la se não estiver de acordo. O sistema busca facilitar o pagamento de contas recorrentes, como vocês falaram, energia elétrica, água, mensalidades, condomínios e várias outras. O Pix automático, a ideia é que ele substitua os boletos e os convênios, aí simplificando a vida dos consumidores e dos prestadores de serviço. Lembrando então que desde junho até outubro, agora, quando o sistema ainda era opcional, foram 123 mil transações, movimentando em torno de 4 milhões e 800 mil reais. E lembrando então que isso aí é um montante bem pequeno em relação ao Pix como um todo, que somente no mês de agosto deste ano movimentou 3 trilhões de reais em quase 7 bilhões de transações. Então o Pix automático tem um potencial gigante para facilitar a vida dos pagadores e das instituições financeiras do Brasil. Vamos agora então falar de saúde, a questão do câncer do pulmão, que é o tipo que mais mata pessoas em todo o mundo. Somente em 2022 a doença tirou a vida de quase 2 milhões de pessoas. E ele é um inimigo silencioso. O câncer de pulmão costuma ser diagnosticado somente naqueles momentos em que ele já está em estágio avançado. A notícia é que o diagnóstico, aquele precoce e a prevenção, como a pessoa evitar o tabagismo, os cigarros eletrônicos, podem salvar a vida da pessoa. Vamos observar. O perfil de quem tem câncer de pulmão é de alguém entre 60 e 70 anos que fumou por um tempo prolongado na vida. Mas esse quadro chegou mais cedo para a publicitária Laura Beatriz, hoje com 27 anos. Até que ela precisou fazer uma cirurgia que retirou metade do seu pulmão direito. Eu comecei a fumar quando eu tinha 14 anos, foi a primeira vez que eu fumei. Só que a primeira vez que eu tive contato com cigarro eletrônico foi quando eu tinha 18 anos. Aí eu fiquei durante um ano fumando, o cigarro eletrônico em 2016. E em 2020, na época da pandemia, em casa, veio essa era dos pods, que é o descartável. Comecei a sentir umas pontadas nas costas e eu falei, meu Deus, tá doendo. O câncer de pulmão é uma doença silenciosa. Então, assim, quando o paciente chega para a gente no consultório, na grande maioria, em mais de 70% dos casos, é que a doença já é localmente avançada ou já é uma doença que atingiu a corrente sanguínea. E aí, nesse cenário, os principais sintomas que a gente encontra é o paciente com tosse, referindo perda de peso, dor no peito, falta de ar. Em 2022, o câncer de pulmão teve cerca de 2,5 milhões de novos casos em todo o mundo. Fora o câncer de pele não melanoma, foi o mais incidente e também o mais letal, com aproximadamente 1,8 milhão de óbitos. O número de mortes por câncer de pulmão supera o número de mortes por câncer de mama, colo de útero e colo retal e próstata, combinados. O consumo do cigarro, o hábito do tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. Um outro fator de risco relacionado ao desenvolvimento do câncer de pulmão é a poluição ambiental. Então, o gás radônio, que é um poluinte natural que a gente tem aí no nosso meio ambiente, queimadas, indústrias e até exposição a metais pesados, podem estar relacionados também à
formação, né, o desenvolvimento da neoplasia pulmonar. Laura descobriu da pior forma os malefícios de usar cigarro eletrônico. E a campanha Agosto Branco, recém-sancionada pelo governo federal, vai chamar a atenção anualmente para os cuidados e o tratamento do câncer de pulmão pelo SUS. Eu aprendi que o cigarro eletrônico ele faz mal muito mais rápido do que o convencional, né? A gente sabe que tudo faz mal, só que quando eu comecei a fumar, ele era vendido como uma alternativa para largar a nicotina e para parar de fumar. Anos depois a gente viu que era mentira e que na verdade os danos são muito mais rápidos. Vamos agora então falar de datas comemorativas. Tivemos aí no dia 15 de outubro o Dia do Professor em todo o Brasil. E nesse dia, os professores agora passarão a ter uma carteira nacional docente. O lançamento foi oficializado no Dia do Professor pelo governo federal. Documento, inclusive, já estando disponível e permite descontos em eventos culturais. Inclusive, disponível a partir do dia 16/10. Vamos observar mais detalhes. A carteira é um documento de identificação oficial para professores das redes pública e privada de todas as etapas de ensino. Com ela, os profissionais podem conseguir descontos em eventos culturais e outros benefícios. O documento terá validade de 10 anos e poderá ser solicitado a partir desta quinta-feira pela página do programa Mais Professores. O lançamento foi feito hoje em cerimônia realizada numa escola do Rio de Janeiro. No evento também foram premiados 100 mil professores da rede pública, selecionados com base nas escolas com maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Eles vão receber um cartão com R$3 mil para compra de ferramentas de trabalho como computadores. O governo federal ainda apresentou a nova versão do portal de formação Mais Professores, que reúne cursos de formação continuada. O programa foi criado este ano e é uma política pública que reúne várias iniciativas para valorizar a docência. O evento contou com a presença de vários políticos e autoridades públicas, como ministros de Estado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente Lula. Lembrar que também o Palhão Artesanatos, ele está há mais de 57 anos na rua Oiapoque, hoje em novo endereço, atendendo você. Ele tem lá a linha de produtos que envolve a matéria-prima e também produtos para decoração de sua casa. Falando em decoração, você encontra lá as esteiras, todos os tipos. Tem lá também, além das esteiras, bolsas, chapéus. Você vai encontrar cestas de bime, bambu, cesta em palha, uma linha completa. E olha, todos os tipos de cash pool. Você que busca cash pool, na palha da taboa, milho, na palha também da carnaúba e todos os tipos de esteiras. Em carnaúba, sisal, taboa, de junco, seda do buriti e também aquele trançado branco. Caixas para presentes, está chegando aí a época de festa, Natal, ele tem lá para você. E olha, cesto para roupas, também para você que tem padaria, para pães, para supermercados, uma linha completa. São mais de 4 mil itens diferentes para bem atender. Está localizado, como dissemos, na rua Oiapoque, ali na Rangel Pestana, né? Através da Rangel Pestana, a rua Oiapoque, perto ali do viaduto gasômetro, né? E você que quer fazer negócio através do WhatsApp 95265-8255, tem também o 8256 e o 8258. Lembrando que além do atendimento, você tem orientações. O Palhão Artesanatos é mais de 57 anos com tradição e atendimento diferenciado a você. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Muito bem, estamos de volta e vamos falar agora então do Luminol, que pode ajudar nas infecções hospitalares. Descoberto há mais de 100 anos e usado para investigar crimes, o Luminol agora também ele poderá ajudar a combater infecções hospitalares aqui no Brasil. O estudo, que inclusive foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que sintetizou um luminol nacional já testado pela polícia.
Vamos à reportagem para obter mais explicações como essa substância pode realmente salvar vidas. As características do luminol fazem com que a substância reaja e brilhe na presença do sangue, ainda que invisível a olho nu. Isto tem ajudado a solucionar milhares de crimes, mas agora o luminol também poderá ser usado no Brasil no controle da infecção hospitalar. Ao detectar a presença de sangue oculto nos locais, o luminol serve como ferramenta para apontar a necessidade de higienização de ambientes clínicos. É o que explica o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pela pesquisa que sintetizou um luminol nacional já usado pela Polícia do Rio. Morrem mais de 100 mil por contaminação hospitalar. No Brasil, o sangue, ele é o maior meio de cultura, melhor meio de cultura para micro-organismos, tá? E se ele está oculto, isso não tira essa característica. O micro-organismo fica viável ali, crescendo, se reproduzindo, mutando, fazendo mutações. E aí chega uma pessoa debilitada para o centro cirúrgico, para uma sala de hemodiálise, e adquirir uma contaminação. Segundo o professor da pesquisa, uma empresa dos Estados Unidos chegou a mostrar interesse no projeto. Enquanto isso, o luminol, já fundamental para o trabalho da polícia, aguarda agora a oportunidade de salvar vidas e contribuir para a saúde pública no Brasil. Eu gostaria que fosse feita aqui e que desse emprego principalmente para os nossos alunos, das diversas áreas de conhecimento que o luminol é multidisciplinar. Vamos voltar a falar então de saúde e a questão do pé diabético, que atinge 25% das pessoas que têm diabetes e piora bastante a qualidade, inclusive, de vida desses pacientes. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Pública criou um tratamento com luz de LED, que inclusive vai facilitar aí muitos passos das pessoas por aí. Você vai conferir nesta reportagem da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação. Os passos firmes ao andar ainda parecem um verdadeiro sonho na vida da técnica de enfermagem Danivalda Castelo Branco. No início do ano, ela sequer sentia os pés. Ambos estavam necrosados por conta de uma condição que atinge cerca de 25% dos pacientes com diabetes, o pé diabético. Eu passei mal, eu tive uma crise de acetoacidose, ou seja, a hiperglicemia. Eu chorava bastante, eu achava que ia perder meus 2 pés. Por coincidência ou destino, a internação aconteceu justamente no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, mesmo local em que Danivalda é funcionária, e ficou sabendo ao passar por um dos corredores sobre uma pesquisa que buscava pacientes com o mesmo diagnóstico que ela. Durante 2 meses e meio, a Danivalda veio até o consultório 3 vezes por semana. Aqui ela recebeu tratamento com a fotobiomodulação. Durante esse período, a evolução impressionou tanto a paciente como os pesquisadores. É muito gratificante, para a gente, ver uma tecnologia desenvolvida no Brasil por uma empresa brasileira ser aplicada no tratamento de uma complicação tão difícil de manejar e que está associada a diversos desfechos negativos como internação hospitalar, amputação, infecção, sepse. O protocolo de tratamento com luz LED atua na cicatrização da ferida do pé diabético. O estudo clínico foi desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Pernambuco. O dispositivo da empresa contou com a validação do protocolo de tratamento, resultado da tese de doutorado do Leandro e da orientação da professora Patrícia Moura. A B1, que é essa empresa que desenvolveu esse equipamento, ela fez uma parceria conosco para fazer um ensaio clínico e a gente está tendo resultados muito positivos. A empresa está tirando os últimos documentos para poder fazer a comercialização, o transporte e a venda do equipamento, porque a gente já tem o Inmetro, a Anvisa e todas essas outras coisas, mas assim, a possibilidade de venda é bem breve. Tem que se multiplicar, tem que ir para a rede de saúde, tem que se expandir.
para todo mundo, para o pobre ter condições de vida, ser gente, não ver as pessoas com membros amputados. Vamos torcer e pedir que invista mais e mais neles. Eles são ótimos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, agora falar da quantidade de motoristas e entregadores por aplicativos, que aqui no Brasil cresceu 25% entre 2022 e 2024. Também, segundo o IBGE, a pesquisa feita por eles mostra que a condição do trabalho praticamente não mudou. A maioria segue na informalidade e acaba precisando cumprir jornadas exaustivas para garantir uma remuneração satisfatória. Vamos observar. Atualmente, o Brasil possui quase 1.700.000 trabalhadores atuando via plataformas digitais de serviços. É um número 25% maior do que o registrado em 2022 e já chega perto de 2% do total de trabalhadores do setor privado. Para muitos, é a opção possível. Já outros até preferem esse jeito de trabalhar, que permite, por exemplo, mais flexibilidade de horários. Mas a comparação com o restante dos trabalhadores mostra que as empresas digitais precisam garantir mais direitos para seus prestadores de serviços e que o setor necessita de mais regulamentação. Muita gente pensa que os serviços por aplicativos pagam melhor, mas não é bem assim. Em 2024, a renda média dos trabalhadores em geral era de R$ 2.875 por mês. A dos que trabalham por aplicativo era um pouco maior, perto de R$ 3.000. Mas para chegar a esse valor, eles precisaram trabalhar bem mais. A jornada dos que usam as plataformas chegou a quase 45 horas semanais em média, 5 horas e meia a mais do que a dos demais trabalhadores. Com isso, o valor da hora trabalhada nos aplicativos foi 8% menor do que no geral. Isso sem falar que os custos com manutenção de carros, motos e bicicletas ficam com o prestador do serviço e não com as empresas. A maioria ainda trabalha na informalidade e não contribui para a Previdência. Hoje a gente tem, a cada 10 trabalhadores que levantam cedo e vão trabalhar, 3 apenas estão submetidos à CLT, né? A gente tem assistido uma avalanche de outros perfis contratuais ingressando no mercado de trabalho. Então a gente não pode continuar um país do tudo ou nada, ou seja, se você está na CLT, você tem toda a proteção social que esse ordenamento te dedica. Mas se você está fora, você acaba não tendo absolutamente nada. O levantamento do IBGE mostra que os aplicativos mais usados são para transporte de passageiros, como o Uber e o 99. Mais da metade dos trabalhadores utilizam. Em segundo lugar, vem os de entregas de comidas e produtos, como iFood e Rappi. Os de prestação de serviços gerais, como Get Ninjas e Parafuso, vêm crescendo e aparecem em terceiro lugar. E por último, estão os aplicativos de táxi. É uma área essencialmente masculina. Mais de 84% dos prestadores de serviços são homens. Em relação à educação, a maioria tem níveis intermediários de escolaridade e apenas 9% não tem instrução ou tem fundamental incompleto. Em termos regionais, a pesquisa aponta que esses serviços estão se espalhando pelo país. Porém, mais da metade desses trabalhadores ainda está no Sudeste. Centro-Oeste e Norte são as regiões com menos usuários. Existem vários projetos no Congresso para tentar regulamentar o trabalho por plataformas. Eles propõem, por exemplo, criar uma remuneração mínima para os trabalhadores. Mas para o Ministério Público do Trabalho, as propostas pecam por manter esses profissionais como autônomos. Colocando motoristas e entregadores como autônomos, a discussão vai ficar em termos de valor da tarifa, quanto que paga pelo quilômetro rodado, questões da segurança do motorista ou do entregador, se a regulação vai ser municipal ou se vai ser federal. Então, são aspectos que, no nosso entendimento, são aspectos laterais, porque não asseguram um pacote de direitos, né? O tema também está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Os ministros começaram a julgar neste mês se existe ou não vínculo empregatício entre os trabalhadores e as plataformas digitais. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala do comprador registrado na matrícula do imóvel que responde por condomínio mesmo sem receber as chaves. Vamos observar esse detalhe jurídico
que é uma coisa que algumas pessoas acabam não tendo ciência. Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça define responsabilidade de comprador por dívidas condominiais, mesmo sem receber as chaves do imóvel. Por unanimidade, os ministros consideraram que a obrigação de pagamento do condomínio é vinculada à propriedade do imóvel, independentemente da entrega das chaves. Assim, foi permitido ao condomínio cobrar o pagamento das cotas usando a execução de título extrajudicial. No caso julgado, os promissários compradores alegaram que, mesmo registrados como proprietários no imóvel, não tinham recebido as chaves e nem estavam na posse do bem. Com isso, questionaram a cobrança das cotas condominiais. Já o condomínio sustentou que eles são os legítimos proprietários, sendo que a dívida condominial pode ser exigida do proprietário registral ou de quem exerça domínio ou posse. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento à apelação do condomínio e o caso foi parar no STJ. O relator do recurso especial, ministro João Otávio de Noronha, explicou que, no caso julgado, a propriedade do imóvel registrada no competente registro de imóveis atribuiu aos compradores a condição de condôminos com as respectivas obrigações. O ministro ressaltou ainda que a falta da entrega das chaves pode, no entanto, gerar direito de regresso contra o vendedor ou a construtora, mas isso não afeta a obrigação do pagamento das cotas ao condomínio. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Lembrar que também o Palhão Artesanatos, ele está há mais de 57 anos na rua Oiapoque, hoje em novo endereço, e atendendo você. Ele tem lá a linha de produtos que envolve a matéria-prima e também produtos para decoração de sua casa. Caixas para presentes, está chegando aí a época de festa, Natal, ele tem lá para você. São mais de 4.000 itens diferentes para bem atender. Está localizado, como dissemos, na rua Oiapoque, ali na Rangel Pestana, através da Rangel Pestana, a rua Oiapoque, perto ali do viaduto gasômetro, né? O Palhão Artesanatos é mais de 57 anos com tradição e atendimento diferenciado a você. Muito bem, vamos falar agora da questão de habilitação, a CNH. Você está procurando aí ter a sua? Observe bem que o custo médio hoje chega a R$3.000. Mas esse valor pode cair em até 80% com a proposta que acaba com esta obrigatoriedade de se fazer a autoescola. Por outro lado, aqueles que têm e oferecem o serviço de autoescola dizem que milhares de empregos serão perdidos se isso acontecer. Você quer opinar sobre esta questão? Tem uma consulta pública aberta. Vamos observar com mais detalhes nesta reportagem para que você também possa participar. A Helena tirou a Carteira Nacional de Habilitação no começo do ano, só depois de conseguir juntar dinheiro para enfrentar os custos elevados. Segundo ela, as aulas foram fundamentais para dar mais segurança ao dirigir. Eu esperei para fazer com 19 anos, justamente a gente ficou enrolando porque é muito caro, assim. Graças a Deus eu tenho condição de pagar, mas eu tenho plena noção de que, assim, isso aí é praticamente o salário de muita gente, né? De acordo com o Ministério dos Transportes, o custo impede que parte da população tenha acesso à CNH. No geral, 54% dos brasileiros não dirigem ou dirigem sem habilitação. Entre os proprietários de motocicletas e outros veículos de duas rodas, 45% pilotam sem ter carteira. Na categoria B, de veículos de passeio, 39% dirigem sem habilitação. Com o novo projeto do governo para acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, a estimativa é que o valor fique em torno de R$ 700, uma redução de aproximadamente 80% no custo. E vale lembrar, a medida não acaba com as exigências de aprovação tanto no exame teórico quanto no prático. É procurar uma autoescola, como é hoje, ou se ele vai procurar um instrutor autônomo, que é o profissional
qualificado, tendo feito o curso de instrutor, e ele vai ser credenciado, autorizado pelo órgão de trânsito estadual, os DETRANs, e vai ministrar aulas. Essa possibilidade, que é também uma novidade, vai poder criar um regime de concorrência, baixando o preço. O Sindicato dos Proprietários de Autoescolas do Distrito Federal diz que a proposta gera insegurança, pode provocar mais acidentes e já reduziu a procura pelas aulas teóricas e práticas. Quando você faz alguma oferta para a classe que está realmente dependendo dessa carteira para ingressar no mercado de trabalho ou para participar de algum concurso, elas pegam, recua, não vai procurar as autoescolas e espera a medida do governo entrar em vigor para que eles possam usufruir dessa gratuidade. Uma consulta pública sobre o tema está na plataforma Participa Mais Brasil até o dia 2 de novembro. Qualquer cidadão pode opinar. Já foram feitas mais de 5.000 contribuições. Depois, o texto precisa passar pelo Conselho Nacional de Trânsito, que aprova e detalha a nova norma antes dela começar a valer. Muito bem, vamos abordar então o Outubro Rosa e a questão do câncer de mama, porque chegou ao Brasil um medicamento inédito para o tratamento do câncer de mama no SUS. Vamos observar este medicamento e o tratamento. A primeira remessa de trastuzumab entancina tem 11.978 unidades, nas apresentações de 100 e 160 miligramas. Outras 3 entregas estão previstas até junho do próximo ano. O volume é suficiente para atender toda a demanda do Sistema Único de Saúde em 2025, beneficiando 1.144 pacientes. O medicamento é indicado para mulheres que ainda apresentam sinais de câncer de mama após a quimioterapia inicial. 50% mais chance de cura para essas pessoas que têm resto tumoral. Essa quantidade de medicamento que chegou é exatamente a que supre todas as mulheres nessa condição. São 2.800 mulheres ano e ela supre completamente todos os pontos da cadeia do tratamento do câncer de mama HER2 que tiver nesse cenário específico pós-adjuvância com falha terapêutica. O governo investiu 158 milhões de reais na compra de mais de 34 mil frascos do medicamento. A aquisição em grande escala reduziu em cerca de 50% o custo em relação ao preço de mercado. A distribuição será feita pelas secretarias estaduais de saúde, responsáveis por entregar o produto às pacientes em tratamento. Vamos falar agora de educação, uma das ferramentas para democratizar o acesso a universidades públicas. Os cursinhos populares vão contar com mais investimentos. É isso mesmo. O anúncio foi feito em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Vamos observar mais detalhes desta informação sobre educação. O sonho da Maria Luísa é ser jornalista. Para isso, ela estuda num cursinho popular no extremo sul da capital paulista. Com os cursinhos populares, principalmente o do Fontes, eu tô conseguindo estudar muito pro vestibular, né, pro Enem, para eu conseguir passar na minha faculdade de jornalismo, que é o meu sonho, assim. Essa profissão me admira muito. Para o professor Marcos, que dá aulas num cursinho na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, sem o programa de cursinhos populares, a turma não estaria mais unida. A gente está conseguindo trazer mais eventos, está conseguindo trazer mais para além das aulas ali dentro da sala, né? E isso é essencial para o pessoal estar sempre ali, estar motivado, né, para passar nesse vestibular também. A cerimônia desta manhã aqui em São Bernardo do Campo marcou uma nova etapa e uma ampliação do projeto para 2026. 108 milhões de reais estão previstos para serem investidos e mais de 500 cursinhos populares em todo o país receberão auxílio. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o projeto vai fornecer apoio técnico e financeiro para ajudar esses jovens a ingressarem no ensino superior através do Enem. Falar em democracia é falar em educação. Falar em soberania é falar em educação. A educação é o único caminho transformador para a sociedade brasileira e para o povo brasileiro. O presidente Lula falou da importância de oferecer este apoio para a população menos favorecida.
Vamos abordar agora a questão ecológica, porque a concentração de carbono na atmosfera cresceu em 2024 e atingiu o maior nível já registrado, contribuindo então ainda mais com o aquecimento do planeta. Inclusive, o alerta é da Organização Meteorológica Mundial. Vamos observar. Esse é o maior aumento desde o início das medições em 1957. Se compararmos com os níveis pré-industriais, o crescimento é de 52%. E quanto mais carbono na atmosfera, mais quente fica o planeta. Consequência disso são os eventos extremos, como enchentes, ondas de calor e ciclones, que se tornam mais frequentes e destrutivos. Imagine a molécula de CO2 como um pequeno aquecedor que absorve o calor da superfície da Terra e em seguida voa pela atmosfera e reemite esse calor. Isso causa um aquecimento maior. Então, quanto mais moléculas tivermos, maior será o impacto no clima. Os maiores responsáveis pela emissão de carbono no último ano foram a queima de combustíveis fósseis e os incêndios florestais. No Brasil, 2024 foi um ano crítico com relação às queimadas. A região norte liderou no número de focos. Os incêndios na Amazônia aumentaram as emissões em 60% no período. As maiores áreas desmatadas nos últimos 10 anos, quando fizemos a análise, estavam emitindo mais CO2 do que absorvendo. Se você não tem floresta ou se a floresta está estressada, não há absorção além da respiração da floresta. Às vésperas do maior encontro climático do planeta, a COP30, o alerta vai na contramão da meta global de redução na emissão de gases de efeito estufa e aumenta a urgência da ação. Mostra a necessidade de intensificarmos os esforços para que seja possível limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau. Vamos falar agora de projetos de sustentabilidade, porque 8 projetos nesta questão vão receber o total de 18 milhões de reais em investimentos. A iniciativa, inclusive, está buscando usar a inteligência artificial para proteger o meio ambiente e enfrentar mudanças climáticas, como vemos acontecer em todo o mundo. Vamos observar. O combate aos incêndios florestais pode se tornar ainda mais efetivo com o uso da tecnologia. O Instituto Federal do Amazonas quer usar a inteligência artificial para prever com até uma semana de antecedência onde há risco de fogo. Treinando através dos dados que serão disponibilizados pelos parceiros e definir, prevendo com 7 a 14 dias de antecedência, quando uma determinada região está numa área de risco, onde pode ocorrer um fogo. O projeto do Instituto Federal do Amazonas foi um dos 8 vencedores do edital Desafio IA, Natureza e Clima, uma parceria entre o Instituto Clima e Sociedade e o Google. Ao todo, os selecionados receberão 18 milhões de reais para serem implementados em até 2 anos. Os projetos também prometem integrar dados de regularização fundiária, auxiliar o monitoramento do Pantanal e até ajudar os produtores de castanha do Pará a prever as tendências de mercado. A ideia é que esse núcleo de inovação possa servir como um espaço não só de acompanhamento da implementação, mas sobretudo de troca, né, realmente de fortalecimento desse ecossistema que a gente está fomentando dessa forma. Os projetos selecionados mostram que o Brasil tem espaço e capacidade para implementar essas inovações tecnológicas. O uso da inteligência artificial também vai ser um dos temas centrais da COP30, que vai reunir mais de 160 países em Belém no mês que vem. Soluções tecnológicas podem ajudar a enfrentar as mudanças climáticas e também apoiar a transição energética. A proteção das terras indígenas também pode ganhar mais eficiência com o uso da inteligência artificial. Esse é o objetivo do projeto da Fundação Getúlio Vargas em parceria com a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Incluindo desmatamento, queimada, garimpo. E a gente não teria condição de fazer esse projeto sem esse apoio. Imagino que os outros projetos também se beneficiam muito dessa premiação.
Vamos agora mudar de assunto e falar então de jogos eletrônicos e aqueles aplicativos de celular que terão, a partir de agora, uma nova faixa etária indicativa. Exatamente, uma portaria então assinada pelo Ministério da Justiça está aí colocando ordem nesse assunto. Vamos observar nesta reportagem. O Ministério da Justiça hoje criou a faixa de 6 anos, que ficará entre a classificação livre e 10 anos. Até então, a classificação indicativa se baseava apenas em conteúdos com sexo, nudez, drogas e violência. Agora, também serão avaliados os riscos presentes em jogos eletrônicos e aplicativos como a possibilidade de contato com adultos desconhecidos e as interações potencialmente perigosas com agentes de inteligência artificial. Nesses casos, os conteúdos não serão indicados para menores de 6 anos. Vamos ainda falar de tecnologia, porque a tecnologia está abrindo caminho para as novas portas na questão da arte e da sensibilidade. Pesquisadores, então, da Universidade Estadual do Maranhão estão recriando o Centro Histórico de São Luís dentro de um metaverso. Exatamente, é o resultado de uma experiência imersiva que permite visitar exposições, inclusive explorar a cidade sem sair-se de casa. Projeto que une a inovação, a inclusão e, claro, a emoção. A reportagem é da TV UFMA, uma emissora da rede pública de comunicação. Vamos observar. São Luís é terra de encanto e beleza, seja pela natureza, pela cultura ou pelas singularidades históricas, a Atenas brasileira nunca deixa de chamar a atenção. É também um lugar perfeitamente capaz de misturar tradição com tecnologia e inovação. Esta é a Rua do Giz, considerada uma das mais bonitas do país inteiro. A beleza arquitetônica dos casarões e o charme da escadaria chamam a atenção. É tanta riqueza que para o mundo real não basta. Por isso, um projeto moderno pretende utilizar a ciência e a tecnologia para recriar todo o Centro Histórico de São Luís no mundo virtual. E tudo começou aqui, no prédio de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. Alunos e professores estão trabalhando para transformar ruas e casarões históricos num metaverso educativo. Nós vamos fazer um grande banco de dados. A partir desse banco de dados, ele vai ser desdobrado em várias coisas. Vai ser desdobrado no metaverso do centro histórico, como jogos culturais, vai se desdobrar também em aplicativos para pessoas com necessidades, né, por exemplo, visual, auditiva. Então, tudo a gente vai fazer a partir desse metaverso. O levantamento busca resolver uma questão antiga, a falta de informações sobre a topografia do Centro Histórico de São Luís. Um projeto ousado que deve trazer vários benefícios. Os pesquisadores estão utilizando uma base de dados chamada BIM, que em português significa modelagem da informação da construção. É um sistema que utiliza dados de diversas fontes numa maquete digital que substitui as plantas 2D. Essa metodologia permite melhor visualização e mais fidelidade ao projeto. Mas nós estamos inovando como fazer, né? Então a gente está agregando várias formas, né, e juntando numa só. Como levantar através de drones, através de scanners, né, impressões. Então é uma equipe multidisciplinar. Vamos agora falar de turismo, mais das empresas aéreas e de uma coisa que todo mundo tem que estar alerta. Algumas empresas aéreas já começaram a cobrar a taxa para bagagens de mão. A Latam e a Gol criaram novas tarifas, inicialmente para aqueles trechos internacionais, operados inclusive pelas próprias empresas com origem no exterior. Essa nova política corporativa gerou reações do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e, de acordo com o parlamentar, a Câmara deve apreciar com urgência o projeto de lei que desobriga os passageiros a pagarem essas taxas. A cobrança para despacho de bagagem no Brasil começou em 2017 e agora pode se estender até as bagagens de mão, aquelas que ficam na cabine do avião. Uma mudança que não agradou os consumidores. Um absurdo, porque toda mulher carrega uma bolsa
né? Então é algo que é um absurdo cobrar mais. A gente já está pagando uma bagagem, agora para pagar mais, para mim é um absurdo. Já está tão caras as passagens, né? E sempre eles falam que vão abaixar custo e nunca baixa, né? Eu acho que é uma coisa assim que é o básico que a pessoa leva ali, né? E já está incluído pelos preços que é cobrado hoje em dia nas passagens aéreas, né? Então eu acho que já tá bem pago e ter esse direito eu acho que é a prioridade. Algumas companhias aéreas como a Gol e a Latam já começaram a cobrar as novas tarifas, inicialmente apenas para trechos de voos internacionais. Essas duas empresas, por exemplo, oferecem uma taxa básica, em que o passageiro leve somente um artigo pessoal, como uma bolsa ou uma mochila, que caiba embaixo do assento da frente. Segundo as empresas, a ideia é oferecer uma opção mais econômica, na qual o passageiro abre mão não só de despachar a bagagem, mas também de levar uma mala de mão de até 10 quilos. A gente já paga uma quantidade absurda de imposto do que seja, ainda mais agora não poder transitar com a nossa bagagem. Eu acho que é muito complicado, muito ruim. A medida desagradou também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Pelas redes sociais, Mota deu um recado às companhias aéreas. Ele destacou que a Câmara não vai aceitar o que ele chamou de abuso. Ainda afirmou que vai pautar a urgência de um projeto de lei que garante o direito do passageiro de levar consigo uma mala de mão e um item pessoal sem cobrança adicional. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, explicou que não há cobrança de bagagem de mão em voos domésticos, mas há distinção entre mochilas e malas de até 10 quilos, que são acomodadas no compartimento superior das aeronaves. A agência elabora um plano de comunicação para ampliar a transparência sobre a composição das tarifas e vai realizar estudos técnicos para ajudar na redação do texto do projeto de lei da Câmara. E ainda ouvido, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, afirmou que a Latam e a Gol foram notificadas a apresentar informações sobre a nova tarifa. A Senacom reconheceu que as empresas podem estar legalmente amparadas, mas entende que a conduta não traz benefícios para o consumidor e, por isso, merece uma revisão. Vamos agora mudar de assunto e falar então da preservação da Amazônia, que passa também por conhecer as suas riquezas e os desafios que ela nos apresenta. No coração então da floresta, o Museu Paraense Emílio Gueldi se destaca há mais de 150 anos pela pesquisa e também pela valorização desta região. Esta foi a primeira instituição brasileira dedicada ao estudo da Amazônia. O museu terá o papel de destaque durante a COP30, lá em Belém. Vamos ver na reportagem da TV Cultura do Pará. No ano em que a COP é realizada em Belém, o mundo olha para cá. E entre as instituições que conhecem bem a Amazônia está o Museu Paraense Emílio Gueldi. Fundado na cidade de Belém em 1866, o Museu Gueldi foi o primeiro projeto científico nacional para estudar a Amazônia. O Museu Gueldi foi fundado como uma associação filomática, de pessoas que se interessavam por ciência, montada com o médico mineiro Domingos Soares Ferreira Pena. Depois a gente teve o Museu Paraense de História Natural e Etnografia. Emílio Gueldi, naturalista suíço, vem e dá essa conformação que o museu tem hoje nas diversas áreas de pesquisa. Então ele já nasce com essa missão de produzir ciência e de comunicar ciência. Desde a fundação, a Amazônia é o elemento central da agenda de pesquisa do Museu Paraense Emílio Gueldi. E esse espaço é o Laboratório de Restauração Arqueológica. Aqui, as pesquisas buscam compreender a ocupação e a presença humana na Amazônia. Nós temos diversas atividades de pesquisa acontecendo aqui e também diversas atividades colaborativas com comunidades. Sejam comunidades daqui de Belém mesmo, o projeto Replicando o Passado, com os ceramistas do Paracuri, mas também em colaboração com povos indígenas, que juntos nós vamos construindo conhecimento histórico da história indígena da Amazônia, a partir desses fragmentos, esses pedaços de histórias que estão no solo das comunidades. É um acervo que vem sendo formado há mais de 150 anos.
povos que estão aqui na região há 12 mil anos, construindo essa floresta, essa biodiversidade, enriquecendo os solos. Apenas no século XXI, junto com vários parceiros, o Museu Guild já apresentou mais de 800 espécies novas de fauna, flora e fungos. As pesquisas alimentam e são municiadas por 19 coleções científicas principais, integradas por mais de 4,5 milhões de itens tombados. Quando os nossos pesquisadores vão para uma área que a gente sabe aonde a gente pesquisou e a gente sabe aonde a gente precisa fazer coletas, tanto de espécies da fauna quanto da flora. E cada vez que um grupo de especialistas se desloca para esses locais, a gente volta na bagagem com descrição de 20, 30, 40 espécies novas. O Museu Guild tem conseguido manter nas suas coleções científicas em locais seguros, foi mais de 40 milhões de reais para a gente ter segurança nas nossas coleções científicas. Passamos a ser o maior museu de história natural do Brasil. Maior floresta tropical do mundo, conhecida pela megadiversidade, pelo papel de fornecer chuvas para a América do Sul e ser uma aliada importante no combate às mudanças climáticas. São 159 anos desenvolvendo pesquisas sobre a sociobiodiversidade e a conservação da região amazônica. Por exemplo, nós contribuímos para a definição de áreas prioritárias para a conservação, para as listas de espécies ameaçadas de extinção. Também ajudamos o desenvolvimento de políticas municipais, criação de parques, a parte de manejo de áreas protegidas. Apoiamos muito as ações do IFAM, trabalhamos juntos, com várias etnias no manejo do seu território, na proteção do seu território, na restauração. O nosso maior desafio é o acesso, o custo à Amazônia, toda a questão de infraestrutura, de chegar nesses lugares remotos para conhecer melhor a biodiversidade amazônica. Sabe-se que na Amazônia, por exemplo, você tem manchas de terra preta, formulada a partir de um grande contingente populacional que ali despejou lixo, teto das malocas, da ossada e tal, e aquilo foi se condensando de uma forma que fez com que o solo fosse extremamente fértil. O que nós conseguimos aqui no Museu Guild é estudar essa terra preta e reproduzir com uma startup, com uma patente já feita. Você imagina a importância disso para a agricultura familiar. Durante a COP30 em Belém, o Parque Zoobotânico do Guild vai funcionar como uma extensão da Zona Verde, reforçando a importância da instituição. O Museu Guild vai ser a sede do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós vamos ter um espaço para a Embaixada da Suíça, que está nos auxiliando na renovação da casa onde morou o Emílio Guild. O Banco Interamericano de Desenvolvimento vai ter um prédio aqui. A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, vai ter um prédio aqui. O Museu Guild está se preparando para a COP a contento no sentido de ser uma instituição de interlocução com as comunidades tradicionais na Amazônia. Vamos falar agora de um acontecimento bastante importante que envolve cultura. Um livro raríssimo, furtado há mais de 15 anos, voltou para o Brasil. A obra foi localizada em Londres e recuperada após uma operação conjunta internacional. Vamos ver agora nesta reportagem da TV Cultura também, do Pará. Em 2008, ocorreu um furto milionário de livros raros do Museu Emílio Guild, em Belém. O caso resultou em uma grande investigação da Polícia Federal. Na época, foi identificado que 60 obras literárias, avaliadas em torno de 4 milhões de reais, haviam sumido ao longo dos anos. Uma das obras furtadas do Museu Emílio Guild foi recuperada em Londres e estava nas mãos de um colecionador até março do ano passado. Agora, o exemplar volta para o Museu Paraense. São obras que falam no início científico do Brasil. É a ciência, o Brasil sendo mostrado fora por cientistas estrangeiros. Então não houve assim de eu ir lá e identificar que o livro era nosso. Ele estava com todas as nossas marcas, todos os nossos carimbos. A cerimônia de entrega da obra recuperada ocorreu na Biblioteca Domingos Soares Ferreira Pena, em Belém. Vamos agora então falar de datas comemorativas. Dia 16/10 foi o Dia Mundial do Pão. A nossa, inclusive, companheira, a TV UFMA, mostra como esse alimento tão simples e saboroso
ajuda tanto a mover a economia e também vai nos contar a história do trabalho e desta tradição. Vamos observar. Uma pena que TV ainda não tem cheiro. Difícil não desejar um pãozinho logo no início da manhã ou no finalzinho da tarde. Consumidores que diariamente saem de casa em busca do melhor dos sabores. Eu vim comprar pão massa fina e pão de queijo. Café da manhã não pode faltar? Não pode faltar. Esse aí é o preferencial, né? Da manhã. Só nesta padaria são fabricados 1.700 pães todos os dias. Há também a fabricação de pães de queijo, bolos e salgados. No estado do Maranhão, são mais de 10 mil pessoas empregadas neste setor. Geralmente, empresas com tradição familiar, que vão sendo ampliadas com a contratação de funcionários. A padaria começou com meu pai há 30 anos atrás, esse ano a gente faz 30 anos. E agora é uma padaria familiar, eu trabalho com a minha mãe, com o meu irmão, com muito carinho com os nossos clientes sempre. Os 30 anos de panificação também fazem parte da história de vida do João. Grande responsabilidade. 5 horas da manhã já tem pão no forno. 5h45 já tem cliente na porta. Peguei o gosto com a profissão, meu pai tinha padaria e a partir daí eu comecei a trabalhar e peguei amor pela profissão e estou até hoje. Nesta outra padaria, mais clientes aguardam pela grande estrela do dia. Mas quem procurava apenas pelo pãozinho, agora vê neste espaço um lugar com múltiplas funções. Nós temos aqui um grande fluxo de pessoas que vêm fazer reunião de trabalho, né? Hoje o pessoal saiu mais dessa coisa de escritório e vem mais procurar as padarias, né? Confeitarias. E isso é uma coisa muito boa, porque a gente tem aquele cliente, né? Que ele está ali fazendo a reunião, mas ele pede um cafezinho, ele pede um cappuccino. Então, assim, hoje em dia a gente tem um público muito diferenciado para as nossas padarias, né? O setor de panificação movimenta a economia. No ano passado, mais de 26 mil novos pequenos negócios tiveram início no país. Pão para todos e bom apetite! Muito bem, vamos falar agora da gastronomia do Piauí, que revela a sua história, tradição e a hospitalidade do povo, que é justamente na questão da panelada à mão de vaca. No mercado lá de Picos, pratos típicos que atravessam gerações, através dos seus visitantes e também todos os dias, mostrando que a comida vai muito além do sabor, que ela acaba preservando a memória e fortalece a identidade cultural e conecta a população com suas raízes. A reportagem é da TV Picos. A gastronomia piauiense é uma das expressões mais autênticas da cultura do estado. Em Picos não é diferente. Todos os dias, centenas de pessoas passam pelo mercado público para degustar a comida caseira que carrega sabor e tradição. Entre os sabores mais conhecidos estão a panelada e a mão de vaca, pratos que não apenas alimentam, mas contam histórias e reforçam o sentimento de pertencimento do povo piauiense. Feito com muito amor, um tempero bom que é para o cliente voltar, para segurar a clientela. Há mais de 27 anos, a panelada é preparada pela família da dona Valdeni. Segundo ela, mais de 1.000 pessoas passam por lá toda semana para saborear o prato, que conquistou o paladar de clientes de toda a região. Já vem sabendo o que vão comer. Outro sucesso de vendas é a mão de vaca, prato preparado a partir da pata dianteira do boi. Além de nutritiva, é uma opção acessível e bastante apreciada. Aqui em Picos, ela é servida até no café da manhã e continua entre as preferidas dos clientes. A mão de vaca a gente faz com tempero baiano, a verdura, o sal, o corante, bota o papel cozido, depois lava a mão de vaca, bota dentro, deixa ela pré-cozir para no outro dia que a gente terminar de fazer. Vai sair de 6 da manhã, vai até 2 horas da tarde. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Mas antes de encerrarmos, vamos falar de uma região onde possui-se um aeroporto, museus, quadras esportivas, áreas verdes arborizadas e uma marina, além de uma praia. É um dos parques mais queridos dos moradores do Rio de Janeiro, que completou 60 anos. É o Parque do Flamengo, mais conhecido como
aterro do Flamengo. Vamos observar. Seria difícil imaginar o Rio de Janeiro sem um aterro, ou melhor, o Parque do Flamengo. Numa área de 1.200.000 metros quadrados, é considerado o maior parque à beira-mar do mundo, único na arquitetura e no paisagismo. Um espaço vivo com verde, esportes, lazer, animais e banhistas. Também um local de trabalho de muita gente na luta diária. A força é coco, a barraca, a água, o guarda-sol que tem para alugar para prestar serviço ao povo. Aqui nós temos um privilégio do sol, o mar e Deus. A primeira vez que vine foi em 2014 para a Copa Mundial. Maravilhoso, meu amigo. Você tem a praia, tem trabalho, eu trabalho acá, hago reciclagem. A área que vai do aeroporto Santos Dumont até o Mirante do Pasmado, em Botafogo, recebeu areia e pedras do fundo da Baía de Guanabara e o entulho que vinha dos túneis construídos na década de 60. O aterramento começou em 1951 e terminou em 1962. Toda essa área não seria verde não fosse por Maria Carlota Macedo Soares e pelo então governador Carlos Lacerda. O diretor de urbanização da época, José de Oliveira Reis, não abria mão da ideia de criar por aqui 4 avenidas com prédios à beira-mar. Mas Carlos Lacerda trouxe Lota Macedo Soares para o governo. A ideia dela de um parque público com um projeto do arquiteto modernista Afonso Raide prevaleceu. O parque foi projetado, a Lota e o RID, a equipe toda de trabalho dela, tinha uma consciência social muito grande. Eles queriam fazer um espaço em que a população do Rio pudesse vir e passar o dia inteiro se divertindo sem pagar nada. Maria Carlota convidou profissionais de diferentes áreas para a construção. Um dos parceiros foi o paisagista Roberto Burle Marx, consagrado por valorizar uma estética tropical com espécies locais e exóticas. As passarelas de ride menos inclinadas dão conforto a quem caminha pelo parque. O conjunto arquitetônico não só formou um cartão postal, como se integrou ao Museu de Arte Moderna, inaugurado antes do aterro, em 1958. Construções como o Monumento a Estácio de Sá, projetado por Lúcio Costa, e a Marina da Glória de Amaro Machado vieram depois. Mais que um cartão postal, o Parque do Flamengo se tornou um museu vivo a céu aberto. Esse projeto foi a manchete de várias revistas internacionais, vários jornais internacionais, porque era o maior projeto de arte moderna a ser executado naquele momento no mundo. O parque é deslumbrante, ele não merece ser chamado de aterro, porque hoje ele é o Parque do Flamengo. E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias dessa semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil ou mesmo no exterior. E lembrando que você pode rever aqui tanto as nossas matérias através do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou mesmo nas redes sociais, através de Face ou outros, você encontra no @Jornal Tele Brasil Notícias. Temos também o nosso Face de notícias, que é o nosso Face que tem informações com fotos, detalhes e mais outras dicas para você, que justamente é a Hora da Notícia, radioetv.com.br. Queremos agradecer aí todo o trabalho de nossa equipe técnica e estaremos de volta na semana que vem com mais informações aí para você. Tele Brasil Notícias.